Olá, tudo bem? Vamos para mais uma aula de História Contemporânea aqui no nosso canal O Conhecimento. O título da nossa aula de hoje é uma revisão da nossa aula anterior, onde eu escrevi a palavra mito. Vamos ver. Mito. E disse também que, etimologicamente, a palavra mito quer dizer discurso, narrativa, sermão, conto. Isso significa mito. Mas esse discurso, essa narrativa, essa fala, esse sermão, vem acompanhado por um mensageiro. Há um mensageiro nesse discurso. Esse mito é um discurso. Existe um mensageiro. Mas quem é esse mensageiro? É o que nós vamos ver aqui para fechar a aula de hoje. Vamos ver um discurso falado de alguém falando, né? E eu vou ler um pequeno trecho também aqui para compararmos essas duas narrativas, essas duas mensagens, que é para você ter uma noção do que significa o discurso, uma narrativa, um conto, um sermão. Vamos lá aqui. Vamos ver aqui. Fala, criatura. Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre, hein? Vou botar esses picaretas pra correr do Acre. Já que eles gostam tanto da Venezuela, essa turma tem que ir pra lá. Só que lá não tem nem mortadela, né, galera? Só tem que comer capim mesmo, hein? capim. Esse é o discurso desse rapaz. Agora vamos ler um pequeno discurso de outro mensageiro. Isso é a mensagem. Isso aqui é um discurso que nós chamamos de mito, que é discurso, conto, palavra, texto, história. Né? Mito significa isso. Mas ele vem com o mensageiro, a mensagem que ele passou aqui agora. Esse é o mensageiro desse discurso. Vamos ver um pequeno discurso aqui que está em Mateus 5, 7, que é o Sermão da Montanha, as Bem-aventuranças, onde Jesus proclama perdão e o amor. Vamos lá. Vendo aquela multidão, Jesus subiu a montanha, sentou-se, seus discípulos aproximou-se dele. Então, abriu a boca e lhes ensinava, dizendo: Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque dele é o reino dos céus. Isso é um pequeno trecho do Sermão da Montanha de Jesus, um dos discursos mais eloquentes de Jesus. Bom, ouviram aí, né? Vamos usar esses dois textos para usar o seguinte. Essa fala desse senhor, discurso que ele faz uma arma, diz que as pessoas vão metralhar as pessoas. Bom, é um discurso de vida ou um discurso de morte? Vamos botar aqui como primeiro. Primeiro, vamos usar aqui um discurso de morte, né? Morte. E vamos saber do juiz se ele aprova isso. O segundo discurso que eu li aqui, que é o sermão de Jesus, vamos dizer que é vida, tá? Vida. E vamos levar isso ao juiz para ele ver, para ele analisar. Vamos levar três profissionais. Um juiz, um antropólogo e um teólogo. Bom, o juiz de cara vai perceber esse discurso, essa narrativa desse indivíduo, e de cara ele vai perceber que é um discurso de morte. É um discurso de morte. Bom, por eliminação, você sabe que um discurso desse é um discurso de morte. E o segundo discurso, onde Jesus diz que você tem que perdoar sempre, perdão e amor ao seu inimigo. É um discurso de vida. Discurso de vida, né? Então, vida. Mas mesmo assim o juiz vai dizer assim, bom, de cara ele vai perceber, mesmo ele sabendo que esse texto não foi escrito por Jesus, ele não tem as provas que foi Jesus que falou, nem que Jesus escreveu, porque está num livro, e ele não viu Jesus escrever, não viu falar. Mas pelo texto, pelo discurso lido, ele vai dar o aval dele, entre aspas, dizer que é um discurso de vida. Essa mensagem é a mensagem de vida, o mensageiro é da vida. Ao contrário do primeiro discurso, que o cara fala, que está com a arma na mão,
que diz que vai matar mesmo as pessoas. Então aquilo é um discurso de morte. Então é muito fácil você descobrir o mensageiro de cada mensagem, o discursante de cada mensagem. Bom, se eu levar isso aqui a um antropólogo, ele vai dizer a mesma coisa do juiz, um antropólogo. Ele vai dizer que mesmo, porque o antropólogo ele vai estudar a natureza, o tempo, o local, o dia, para saber se aquele discurso foi verdadeiro. Isso a antropologia diz isso. É muito real. Se eu levar isso aqui a um terceiro profissional, que é o teólogo, ele vai afirmar que isso aqui foi verdadeiro, foi Jesus que escreveu, foi Jesus que disse. Porque o teólogo, senhoras e senhores, ele acredita apenas no que ele lê. Enquanto o teólogo e o juiz, ele acredita nas provas e não na teoria. Essa é a diferença. Vocês me entenderam aí? A diferença de você entender a mensagem, o discurso de alguém diferente um do outro. É muito fácil você entender o discurso de alguém. Aí eu te pergunto, senhoras e senhores, por que é que vocês, mesmo sabendo quem está discursando verdade e mentira, você consegue seguir essas pessoas? Será que você não consegue que esse primeiro indivíduo aqui é um indivíduo que só pensa na morte? Enquanto esse outro indivíduo, mensageiro do bem, por que é que você, mesmo seguindo o mensageiro do bem, você quer seguir o mensageiro da morte? Onde é que está o seu mundo, a sua cabeça? Você tem que analisar que se você está do lado da vida ou do lado da morte. Você não pode seguir a cabeça de ninguém, a não ser a sua cabeça, o seu mundo. Você tem que perceber quem discursa para a vida e quem discursa para a morte. É muito fácil entender isso, senão você tem que voltar para a escola. Então isso é, para fechar nossa aula de hoje, está bem explícito, é que o mito é um discurso, é uma narrativa, e essa narrativa vem com um mensageiro, e esse mensageiro, você vai perceber se ele é o mensageiro da vida ou o mensageiro da morte. Perceberam? Bom, vou ficando por aqui, deixe os seus comentários, ative o sininho para não perder a nossa próxima aula, e deixe o seu gostei no nosso canal para aumentar o nosso alcance. Um abraço, fui, tchau, tchau.